Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo, a gente voltou. Eu e Sérgio Borges, eu, Ronaldo Martinelli e Sérgio Borges, estamos aqui de novo para gravar mais um episódio do Coach Chat. Antes de mais nada, né, vou pedir desculpa, né, todo esse intervalo. A gente deixou bem claro, né, nosso podcast, a gente gosta muito de gravar, porém, nós temos também outras atividades. E quando a gente acha que tem um tema legal para a gente gravar, a gente, ô Sergião, vamos gravar sobre esse assunto? A gente se liga, se fala, a gente não tem essa continuidade, é difícil, né, de a gente conseguir gravar toda semana, mas dentro do possível e assim, atendendo a pedidos, que é um negócio legal que faz a gente continuar, inclusive, o podcast, é justamente os pedidos que a gente recebe para gravar, né, para falar de temas que tem a ver aí com treinamento. Muita gente está se interessando sobre isso e é legal, a gente tem essa satisfação de receber as mensagens para poder continuar o nosso trabalho, tá? Então, antes de mais nada, desculpa, mas estamos aqui de volta, a gente não esqueceu e não vai parar por aqui, a gente continua gravando com certeza. Teremos próximos episódios aí pela frente, não sabemos quando, mas vai sair, tá bom? Bom, vamos lá, Sergião, tá aí o teu bom dia, boa tarde, boa noite, faz tempo que você também não fala por aqui, então começa aí Fala se galera, apresentando. estamos aqui de volta. É uma satisfação estar aqui de novo. E eu estava comentando até com o Ronaldo agora, esse fim de semana passado eu estava lá no Rio, na prova do 70.3, e eu tive uma situação engraçada, né? Eu estava lá num stand conversando com um amigo, e alguém virou e perguntou: Você é o Sérgio Borges? Eu falei: Sou, eu reconheci você pela voz, pelo podcast. Então foi bem legal, a gente está sendo reconhecido aos poucos, né? Esse é mandando um abraço aí, Otto, para você, também um grande treinador de atletas aí, que também gosta aí das nossas opiniões, e acompanha o nosso podcast. Então a gente está sempre com um incentivo extra aí para continuar falando. Estamos com algumas viagens, alguns compromissos acontecendo, mas a gente vai sempre voltar aqui e como a gente já falou anteriormente, se você também quiser que a gente comente sobre alguma coisa em específico, manda uma mensagem para a gente vai falar. E aí, Boa, isso vamos aí. falar o que hoje, então? Então, nós vamos falar sobre um tema que é meio da moda, né? Acho que até a gente já devia ter falado disso antes, mas eu acho que a gente deu o tempo certo para as pessoas que nunca ouviram o termo, né, para poder aprender. E hoje nós vamos falar o que que é. Nós vamos falar sobre durability, tá? Alguns conhecem como durability, talvez você já tenha ouvido falar lá atrás como estamina, enfim, tem alguns termos, né, que dizem respeito a esse termo, a esse conceito específico do que é a durability. Eu vou dar uma explicada assim de leve, primeiro o conceito da durability, na verdade, assim, de forma simplificada. O termo, não sei nem se essa palavra existe, durabilidade, não, durabilidade tem, né? Não existe, acho que, treinabilidade, mas durabilidade tem. Não, a gente não usa muito, talvez, esse termo para treinamento, né? Treinamento físico, mas existe a palavra para você conceituar outras coisas. Então, nada mais é do que você durar mais, digamos assim. No treinamento, a gente também trabalha para que você mantenha o nível de performance, principalmente depois das 2 horas ou de treino ou de prova, enfim, qualquer evento que você vá fazer acima de 2 horas. Então, o interessante é que você mantenha um bom padrão de performance, desde aquela, de repente, se você vai fazer um comparativo do começo para o fim, isso tem que ser bem similar. Então, é um estudo da resistência à fadiga. Como é que a gente melhora a durability? É o que a gente vai falar hoje, tá? E aí eu já de antemão, acho que isso aqui é um termo até mais usado para o ciclismo do que para o triatlon. E aí eu já vou passar a bola para o Sergião, porque ele vai já aplicar, né? Vai falar como que ele usa esse termo para o triatlo e depois a gente volta aqui comigo para eu falar o que eu entendo, porque eu já estudei muito sobre o assunto para falar sobre o ciclismo, tá bom? Então, ó, Sergião, vou lá também, ó, direto e reto.
Explica para mim como é que a gente usa esse termo, como é que a gente faz no triatlo para o cara durar mais ou performar num tempo mais prolongado, né? Passando das 2 horas, ou melhorar a resistência à fadiga, enfim. Como é que a gente usa esse termo para o triatlo, sabendo que o triatlo a gente hoje talvez vai eliminar, né, o que a gente teria aí como prova curta, né? Então, se pegar um short, que, né, o sprint, ou pegar o standard, né, que é o antigo olímpico, talvez esse conceito não se aplique tanto, porque são provas que têm aí a durabilidade sei lá, de 1 a 2 horas. Aí nós talvez falamos mais de 70,3, as provas mais longas, e o full Ironman, né? Então, vamos lá, Sergião, como é que a gente aplica isso para o triatlo? Manda ver. Vamos lá, pessoal. Na verdade, eu acho que dos primórdios aí do triatlo, eu acho que foi um esporte que rapidamente já se fez claro, né, a necessidade do que hoje é chamado como durability, né? Mas o que eu sempre falava para atleta, né, em relação à prova de longa distância, o triatlon é a habilidade de performar fadigado, que nada mais é do que essa durabilidade, só que a gente não usava esse nome bonito no passado, né? Então, eu acho que muitos técnicos já fazem isso, né? A gente pode até falar algumas dicas também de como fazer isso sem envolver volumes grandes de treinamento, mas já alguns técnicos já faziam esse treino de simulações de fadiga, né, para o treinamento, sem saber que eles estavam, na verdade, trabalhando essa durabilidade, né? Então, se durability. Então, eu acho que o triatlo é muito importante, né? Eu acho que na estrutura de treinamento semanal, você combinar treinos que vão causar um nível alto de fadiga e depois você vai performar, né? Eu acho que eu fui criticado muito no passado por fazer uma coisa que eu uso até hoje, né? Eu lembro que meus treinos de qualidade de corrida, assim, longo, até uns treinos de transição com corrida longo, feito. Geralmente eu faço esses treinos na segunda-feira, que é um dia logo após do treino longo de bike que os atletas fazem no domingo, né? Então, justamente eu queria que aquele treino, com uma intensidade, uma qualidade melhor, fosse feito com o atleta num estádio de fadiga elevado, justamente para ele treinar essa durability, né? Quer dizer, sem ele saber exatamente o que ele estaria fazendo, mas com certeza é uma das formas que eu já coloquei desde o começo para que o atleta começasse a desenvolver isso, né? E existem várias formas também, eu não sei se a gente vai falar em detalhe, mas se a gente for falar, que seriam combinações, né, de intensidades de treinamento que podem ser feitos para gerar esse tipo de resultado, né? De aumentar a sua durabilidade. Agora, Ronaldão, a gente vai falar também sobre teste para a gente saber de durabilidade, que talvez Sim. seja importante aí para o pessoal saber. Eu acho que é uma É. questão, você que está ouvindo agora, fala, mas será que eu tenho a durabilidade, né? Não, sim, vamos falar sobre tudo, Sérgio. Vamos tentar aqui nessa 1 horinha que a gente tem, falar sobre tudo que a gente tem aí sobre durability no triatlo, e aí eu também vou falar o que eu entendo da durability no ciclismo. Acho que é importante, pessoal, eu já expliquei mais ou menos o conceito, né? Eu sempre falo pro meu atleta, principalmente aquele que vai para alta montanha, que não importa muito o que você faz na primeira montanha, né? O que importa é o que você faz na última. Porque se você fizer a primeira bem e a última você tiver um estado de fadiga deplorável, né, e subir a 2 por hora, você coloca todo o seu resultado a perder. Aí o que que foi? Ah, foi um erro estratégico do cara colocar muita intensidade no começo e não sobrar para o final, tal. Pode ser uma série de coisas, né? A forma hoje a gente vai falar aqui também, inclusive, uma forma exógena de você colocar, né? Será que eu colocar carboidrato no meio do treino, isso melhora a minha durability? Esse é o ponto. O que que eu preciso treinar, né, para melhorar a minha durability, né? Então, acho que está todo mundo aqui querendo, né, saber as respostas para exatamente essas perguntas que eu fiz agora, tá? Então, assim, eu vou colocar algumas coisas
que eu acho que é importante, isso tudo veio de estudo, depois eu posso passar, porque já tem bastante coisa, né, falando, né, bastante estudo falando sobre esse tema especificamente. Então, vamos lá, o que eu entendi, tá? Primeira coisa, tá, pessoal? Não é porque você tem um VO2 mais alto, tá? Então, aqueles caras mais condicionados, é que você necessariamente tem uma durability boa. Às vezes, um VO2 bem alto não quer dizer que você vai conseguir performar, né, usando aí um percentual alto desse VO2 até o final do que você tem para fazer, de uma prova ou de um treino específico, tá? Esse é um problema. Porém, Aliás, esse é um ponto. Vai, só fala, só um vai, parênteses fala. aí, eu Vai. sabia que a Vamos gente botar parede. Vamos botar parede. Vai, Porém, manda né, meu, ver. todos, inclusive esse último estudo de 2022 que eu vi, os estudos que tem feito, o que o Ronaldo está falando é uma verdade, porém o contrário, quer dizer, não existe um atleta que tenha uma durability grande que também não tenha um VO2 alto. Quer dizer, eu acho que é importante dizer que não é só o que vai gerar, porém, os maiores atletas com nível de durability maior também têm um VO2 alto. Então, acho que Sim, isso é importante, quer dizer, inclusive, né, que a gente vai falar sobre quais são os componentes que você necessita para aumentar, para ter uma durabilidade boa e para aumentar uma durability, vamos mas falar sim. o VO2, eu acho que se eu puder argumentar um pouquinho aqui, aproveitando com o Ronaldo, eu acho que eu falaria mais de que não, e que isso, acho que a gente vai concordar nisso, não só porque um atleta tem um FTP alto, ele tem uma durability alta. Eu acho que isso seria um Sim. pouquinho mais aí Esse, adequado com o que a gente está falando aí, porque isso é uma coisa que as pessoas veem muito erradas até hoje, não é, Ronaldo? sim. Não, então, estatisticamente é dessa forma, tá? Então, o cara que tem um VO2 mais alto, ou os caras que têm VO2 mais alto, costumam apresentar uma durability maior, mas isso não é regra, tá? Então, esse é um ponto, porque você pode ter lá uma pessoa que tem mais idade, e aí, consequentemente, ele vai ter, né, um VO2 mais baixo, porém, pô, a gente tá cansado até no Ironman, quantas vezes a gente vê os octogenários, né, os caras que têm acima de 80 anos, que completam a prova no tempo limite. Né? Então a gente não dá para falar, porque a performance deles é bem linear, né, do começo até o final, ela é bem linear. Então não dá para falar que esses caras não têm, né, durability. Então, mas é o que o Sérgio falou, tá? Então, estatisticamente, os caras que têm uma durabilidade maior têm um VO2 mais alto, porém, não é regra, tá? Um outro ponto que a gente também tem que se atentar é que a gente, aí falando de zonas de treinamento, porque acho que foi isso que você falou, né, Sérgio? Que você queria, não sei se você queria falar sobre isso, mas existe uma diferença entre a zona, o que é teu limiar num treino mais curto e do que é o teu limiar num treino mais prolongado, tá? Então, hoje, pelo menos no ciclismo, tá, Sérgio? Existe já um conceito de trabalho onde o limiar para treinos mais longos, mais prolongados, aqueles acima de 2 horas, 2, 3, 4 horas, eles têm um outro limiar, por quê? Justamente por causa do componente tempo. Então, quanto mais tempo em trabalho, obviamente que você vai esgotando os seus recursos, principalmente de glicogênio, e isso vai afetar também o teu valor de limiar, seja do FTP, seja da frequência cardíaca. Então, esse é um ponto que também já está sendo discutido, provavelmente vai ter alguns estudos relacionados a esse ponto, tá? E aí eu vou usar também aí algumas coisas que eu acho que é importante saber. Eu até peguei aqui um modelo, que eles fizeram um estudo, por exemplo, de um cara e aí nós vamos entrar no que eu gostaria de falar, né? Um cara de 70 quilos que tem aí 10% de gordura corporal, né, do sexo masculino. Esse cara, lógico, é uma variação enorme de acordo com o nível, né, desse cara, o nível atlético, né, o nível físico dessa pessoa. Mas vamos pegar que é um cara bem treinado. Ele tem aí, em média,
né? Vamos falar de estoque. O que que ele tem de estoque como recurso, como substrato energético? Ele tem aproximadamente 2.400 quilocalorias estocado como glicogênio muscular, tá? Ele tem também em torno de 375 quilocalorias de glicogênio hepático, aquele que está no fígado, certo? E ele tem 68 mil quilocalorias estocado como gordura, tá? Aí vai já meio que uma resposta daquilo. Perguntei, pô, será que o cara consumir carboidrato, e vamos entrar num tema mais, assim, num papo mais profundo em relação a isso, mais para frente, não agora, mas nós estamos falando aí que ele tem 40 vezes mais energia vindo da gordura do que do glicogênio, tá? E aí, esse é o ponto, tá, pessoal? Uma das maneiras de vocês melhorarem a durability é justamente trabalhando a máxima oxidação de gordura como substrato energético. Porque é isso que, na verdade, vai fazer você utilizar menos o que você tem de menos reserva também, que é o glicogênio muscular, que é o glicogênio hepático. Então, uma das coisas que eu e o Sergião a gente vive falando aqui, né? Pô, tem que treinar zona 2, tem que treinar baixa intensidade. Tá? Então, por quê? Porque também isso ajuda quando você precisa é, deixar os seus estoques de glicogênio ali guardadinho para o momento que você precisa. Então, se você precisa em algum momento trabalhar a potência crítica, né, ou trabalhar acima do teu limiar, que aumentou a intensidade, que aumentou a inclinação na montanha, é justamente a base de tudo, que é você usar aí as intensidades mais baixas durante a maior parte, né, do que você tem para fazer, justamente é isso que vai fazer com que os seus estoques de glicogênio não sejam utilizados de maneira contínua e você entre em fadiga, porque justamente você precisa desse glicogênio para produzir nível de energia mais alto em alguns momentos. Tá? Então, a fadiga ela vem muito porque você não tem esse sistema, muitas vezes você não tem esse sistema aprimorado. Tá? Sérgio, você quer falar alguma coisa disso? Porque a gente vive numa briga aqui, né? Falar para o pessoal da importância de treinar em baixa intensidade. E aí, um dos pontos de melhorar a durability é justamente esse. E eu tenho certeza que numa prova de 70,3 no Ironman Full, principalmente, os caras estão a maior parte do tempo, né, em baixa intensidade. Vai para a zona 3, sim, que é onde você começa a usar mais glicogênio, né? Começa a usar mais os estoques, né, de glicogênio. Porém, se você tiver uma base bem feita e você usar menos desse recurso, porque você já tem, né, essa eficiência da máxima oxidação de gordura como fonte energética, cara, aí você tende a durar muito mais, né? Você quer falar um pouquinho disso também no triatlon? É assim que funciona para você também? É assim que você prescreve o treino para o pessoal? Sim, exatamente, né? Isso aí, inclusive, está sendo uma briga muito grande agora, né? Porque está na moda muito esse negócio de atleta consumir um volume grande de carboidrato por hora para treino como se isso fosse a salvação. E sempre tem algumas discussões com nutricionista, porque na verdade já foi mais do que provado isso. Tem muitos estudos aí que falam que você não consegue oxidar 100, 110, 120 gramas de carboidrato por hora, como as pessoas acham, né? Na Exato, verdade, carboidrato, os todos estudos, eles mostram. dizem o inverso, inclusive, que você usar menos tem um efeito melhor. Mas vamos lá, continua aí, porque depois a gente vai. Porque na verdade o que as pessoas não sabem é que essa quantidade de exógeno, né, carboidrato exógeno, ele vai ficar só parado no teu estômago, né, e no teu intestino. Ele não, na verdade, ele não vai ser metabolizado como as pessoas acham que ele é, né? E então isso é uma coisa que está sendo muito difícil as pessoas verem. Tem muita briga aí do lado dos nutricionistas. Eu acho que se você é nutricionista, você
discorda desse assunto, eu acho que seria legal também você dar uma olhada nesses todos os estudos que estão saindo sobre isso, né? Fora que, né, a gente está cansado de ver isso, né, em prova de Ironman, né, de atletas que têm problema de estômago, né? E é Intestino, lógico, né? né? Passa mal de tanto É, consumir eu, carne. eu queria, né, ter essa experiência, esse conhecimento que eu tenho agora, quando eu fiz a maioria dos meus Ironmans, porque eu passei, sempre tive esse problema, né? É uma coisa que eu estava falando com o nutricionista também, é a gente tem que tomar muito cuidado com essas generalizações e essas modas que estão acontecendo, né? Porque uma das outras modas também, no momento, é que para absorver mais carboidrato, só que você precisa misturar a frutose, né, no seu carboidrato. O que é verdade em termos de estudo. Só que uma coisa que não é falada é que existem muitas pessoas, incluindo eu, que são alérgicas à frutose. Que você só vai descobrir na hora que você começar a ter problema de estômago em relação a esse componente. Existem muitas pessoas que são alérgicas à frutose. Então, é importante a gente saber, e eu estava falando isso outro dia, né? Por que não a gente não deixar o nosso corpo mais eficiente em utilizar gordura para comer menos, né? Último do caso, para você que é pão duro, você vai gastar dinheiro com gel. Vai gastar menos gel numa prova de Ironman. Exatamente. Mas Exatamente. eu acho que isso é muito importante em relação ao estudo. Tem um estudo, sim, feito no triatlon. O Ronaldo estava mencionando aí em relação ao primeiro, o, como é que fala aí em português? O primeiro nível aeróbico, né, alto, né? Limiar um Limiar É o um e limiar, Limiar 2. é o Os ventilatórios, o isso. ponto de compensação ventilatória é o limiar 2, né, que a gente chama aqui. É. E inclusive foi feito um teste, né? O Dan Plus, ele é um fisiologista, um grande triatleta e técnico da Nova Zelândia, ele fez vários estudos. Inclusive, eles fizeram um estudo em que eles disseram que mais ou menos 10% de perda em relação aos watts acontece aí devido à durabilidade, né? Então, ele já deixa que os seus atletas fiquem conscientes disso. Isso é uma coisa que eu senti no passado, quando eu não sabia nada disso, né? De eu pedalar, eu estava treinando no Havaí, uma época que eu lembro, falei, bom, aqui se eu ficar no meu nível aeróbico aqui, 200 watts, tranquilo, de ir até Ravi e voltar, 180 quilômetros. Aí eu falei, e naquela época eu não entendia, né? Eu falei, nossa, mas por que que essa última 1 hora e meia foi tão difícil manter o 200 watts, que seria uma coisa fácil, né? Justamente porque isso é um efeito normal que acontece, né? E é inverso com a frequência cardíaca, que na verdade até sobe um pouco mais, né? O que já é esperado. Mas é importante que você que está treinando o atleta, né? Se você que realmente quer manter esse treino aeróbico nessa intensidade que a gente tem falado, que é tão importante, que você esteja consciente que você mais ou menos aí uma conta de pão, que 10% aí você tem que estar diminuindo aí em termos do teu nos teus watts aí, depois de 3 horas e meia aí, 3 horas de pedal para você manter aquela mesma intensidade que você está no começo, né? Se você quiser manter aquele mesmos watts num pedal de 5 horas até o fim, na verdade não é que você está sendo esperto, na verdade você vai estar fazendo aquela última 1 hora e meia ou 2 horas de treino numa intensidade errada, o que vai estar fugindo aí ao teu objetivo inicial. Isso aí, inclusive, foi feito esse estudo aí já há uns 2 anos já. Então é uma coisa que é legal aí vocês já ficarem sabendo e dê uma olhada lá se vocês forem no website do Dan Plus. Ele tem esse estudo todo feito lá, vocês podem achar. Isso para você, você acha que é legal o cara, ao invés de ele controlar a intensidade do treino pela potência, quando ele tem um treino muito longo, não é melhor ele controlar pela frequência mesmo? Não se importar muito com os watts? É engraçado, né? Porque é exatamente isso que eu faço com o meu atleta, né? Meus treinos longos de corrida, de bike, eu peço que eles controlem apenas pela frequência cardíaca. Porque no último caso, o cara vai estar pedalando numa Z1, se acontecer Exato. um,
um drift, né, da frequência cardíaca ou Não, por e tem aumento. uma diferença do treino para a prova, né? No treino a gente usa Sim, muito Z3, né? Que aí, enfim, você está performando ali. E no conceito do treinamento, a gente não entra em Z3. Entra, se entrar, entra muito pouco, né? só para o Então, específico, isso. exatamente, só para treinos bem específicos, né? Então, você vai subir uma montanha, no caso do ciclismo, geralmente você vai para a zona 3, né? Não tem como você, às vezes, segurar ali por causa do nível de inclinação e tal. Mas é um É. treino específico. Mas se falar, ó, não, pô, vamos adaptar o cara, melhorar a durability, aí você tem que controlar o nível de intensidade. Se você tiver subida, se estiver no plano, não importa, né? Então, enfim, é isso. É, exatamente. Por isso que eu gosto de fazer esse controle na frequência. E é engraçado o que você está falando, porque na verdade, e várias vezes eu já senti isso comigo mesmo, eu estava até vendo isso outro dia que do Pogacar também, desse pessoal falando, acho que foi na GCN, um desses websites, e que na verdade que tem muita gente que vira para mim e fala, ah, mas é impossível onde eu moro, em subida, eu manter o Z2. Na verdade, não é, né? Se você não está conseguindo manter o teu Z2 na subida, é porque ou você tá com falta de marcha na sua bike para você poder girar numa mais baixa, ou falta de condicionamento físico, ou os dois, né? Eu lembro muito bem em San Diego, que só tem montanha lá, e eu fazia todos os meus longos, a gente só pedalava em montanha, e eu sempre mantia o meu treino na subida em Z2, né? Eu Sim. não precisava ir no Z3. Logicamente, se acontece algum absurdo, uma subida de 15%, que o mínimo Acima de já 10%, acontece, de 8 vai. De 8 acho que já é mais difícil de você segurar, mas é, que seja, mas- pode ser curto também. Você não dá nem o tempo necessário para a frequência ex- subir num nível de exato, zona 3 ou zona 4, entendeu? exatamente. Então é possível sim, eu acho que isso é uma desculpa um pouco desfarrapada aí de alguns atletas que a gente vê. Ah, mas estava vento, então aumentou. Eu falei, ué, vai mais devagar. Eu não É, entendo. é, A gente estava é comentando o com o mais Reinaldo. difícil, né? O cara sobe É, numa bicicleta hoje em dia, ele quer performar. eu acho Eu vejo, né? A gente sabe quando o cara realmente está treinando e quando o cara está querendo, está performando ali de alguma forma, né? Não tem jeito. engraçado porque eu não sei como é tão difícil para o atleta, eu acho que isso tem a ver com ego, logicamente, né, e um pouco de experiência também, como é tão difícil para um atleta simplesmente ir devagar. Isso é uma coisa que é uma briga constante que a gente tem e, e eu não sei, eu não vejo problema nenhum. Eu estou voltando a treinar triatlon agora esse ano. Fiz até um treino hoje de manhã, 45 minutos de bike, 20 minutos correndo. E que a coisa mais fácil foi ficar na zona um, zona 2. Eu não entendo como é difícil. Sérgio, lembrei de um caos aqui, porque os ouvintes adoram causos, né? É, A primeira vez que eu fui fazer o Gran Fondo Nova York, eu acho que eu fui fazer já bem umas 3 vezes o Gran Fondo Nova York, eu fui na estreia do Gran Fondo Nova York, foi em 2011, se eu não me engano. E quem estava nesse Gran Fondo, como embaixador, era o George Hincapie. E aí, uma prova de 160 quilômetros, é lógico que ele foi lá para treinar. Então, ele saiu com o grupo. Eu passei ele uma primeira vez, aí eu parei para abastecer a garrafa, ele passou. Aí eu passei ele de novo, eu parei para abastecer, ele me passou. Fui lá, eu passei o George Hincapie umas 6 vezes durante a prova toda. Mas por que que eu passei? Porque ele estava tão tranquilo, tão lento. Eu via ele se alimentando com calma, tranquilo. Tinha um carro atrás dele, né, fazendo o suporte. E ele estava pouco se lascando com quem estava passando ele, com quem. Era o George Hincapie. é. Bom, eu não O nome precisava não precisa provar de nada para mais. ele. Exatamente, ele estava ali. Se ele quisesse botar uma passadinha ali, ele me passava não só eu, mas passava quem ele quisesse dentro de uma prova amadora. Mas não, ele estava preocupado em manter a intensidade do treino controlado. E olha que o Gran Fondo Nova York, não, naquele ano, né, agora mudaram o percurso, mas naquele ano tinha 2.800 metros de ascensão. E ele Tá? controlando a intensidade dele, né?
Então, os atletas amadores, acho que mentalmente estão menos preparados para esse tipo de treino. É uma cultura, talvez. Subiu na bicicleta, eu tenho que passar todo mundo. Se alguém me passar, eu não vou deixar, eu vou colocar ritmo, eu vou querer passar o cara. Então, tem as brincadeiras, mas a gente sabe que é um pouco cultural isso. Mas o atleta profissional não é assim, né? Se não, se fosse diferente, eu não teria passado o George Brincap em 2011 6 vezes do jeito que eu passei, entendeu? Então ele sabia muito bem o conceito. Os atletas profissionais hoje, todos eles treinam no seu Z2 muito mais tempo de qualquer outra zona de treinamento. E aí nós estamos aqui defendendo de novo a tal do Z2 para ver se o pessoal coloca na cabeça. Eu vou falar que a minha principal atleta hoje melhorou muito. Ela melhorou, ela entrou num outro nível porque melhorou a alimentação dela, mas porque aprendeu principalmente a treinar e treinar muito nessa faixa de treinamento. Então, esse eu posso garantir para todo mundo que tem seu efeito positivo. Lógico que não é da noite para o dia, mas é com certeza a coisa certa. Se você quer melhorar, quer melhorar não só a sua durability, mas a sua performance, né, de forma geral, né? É uma coisa que é importante também, eu sei que a gente já falou isso 200 vezes aqui nesse coisa. Eu acho que mais uma coisa importante que eu acho que as pessoas não percebem, né, em relação ao treinamento, se você faz um treino, né, um treino longo um pouquinho acima aí do que era esperado no seu na seu Z2 aí para um ganho aeróbico, você vai logicamente acumular um nível de fadiga física, né, muscular e fisiológica maior do que você deveria. E o que que isso faz que a maioria dos atletas não percebem? Falar, não, mas não pegou nada, tal. Pessoal, o que acontece, que é o mais importante, é que vai interferir na qualidade dos treinos de qualidade depois, né? Então, eu acho que a gente falou isso, e eu, mais uma vez aqui, eu tenho que dar um nome, porque eu ouvi isso do nosso grande treinador aí da Limiar, o Rodrigo Tomé. Ele me falou uma coisa que eu falei, eu vou usar isso aí, hein? Que ele fala, a diferença entre atletas amadores e profissionais é que os atletas amadores, a diferença entre o easy e o hard, né, o treino leve e o forte, ela é muito pequena, né? O treinador amador, ele só tem é, a sua zona de treinamento, ela é muito pequena, né? A sua amplitude de intensidade, ela é muito pequena, enquanto que um atleta profissional a diferença entre o leve e o forte dele é muito grande, né? Eu acho que, então voltando ao que eu estava falando, né? Se você está fadigado porque você fez aquele treino longo um pouquinho mais forte, logicamente você não vai conseguir atingir o nível que você quer num treino, se for uma sessão de um treino de VO2, por exemplo, que é importantíssima a qualidade, você vai estar fazendo um nível de lactato em vez de estar fazendo um nível de VO2, então você não vai estar trabalhando aquele sistema energético, porque você não está descansado o suficiente para Não estar tem lá. energia, né? Não tem energia. Aí o cara acaba não melhorando nenhum dos dois sistemas, né? Exatamente. Nem o anaeróbio e nem o aeróbio, né? São dois sistemas metabólicos e ele não consegue trabalhar bem de forma enfática nenhum dos dois, né? Exatamente. E ele é um atleta que está geralmente sempre fadigado, né? É Sim. incrível, né? Você deve estar perguntando agora, mas espera aí, como é que eu melhoro o meu durability, né? Quais são os fatores? Eu vou falar o que eu acho e depois o Ronaldo vai falar o que ele acha, né? Eu acho que o durability, se você quer melhorar o seu durability, a primeira coisa foi o que o Ronaldo falou, você tem que melhorar a sua oxidação de gordura, né? Ou seja, a habilidade do teu corpo de usar gordura como fonte de energia, isso é número um. Número dois é o VO2, você melhorar o seu VO2, porque se você melhorar o teu teto aeróbico, você também vai melhorar a tua condição. E, o número três, me deu um branco agora. Vai, É, roda aí, né? é Nós temos eficiência. esse problema. Nós temos esse Eita, problema da ficando idade. velho, né? É melhorar a insuficiência. Logicamente, um atleta que ele tem, é uma coisa que eu venho falando muito, né? Por que que eu foco muito na eficiência mecânica do atleta? Porque ela conta justamente
no para durability, né? Quando você tem uma eficiência mecânica baixa, ela se exponencializa ao longo do tempo, não só mais na natação e na corrida do que no ciclismo, mas é, quanto mais longa a distância, essa ineficiência mecânica ela vai ser mais fácil de ser reconhecida. Como é que eu falo aí, Ronaldo? Me ajuda aí. Elas Como é que mais relevante. mais relevante? Boa, Então, o boa. que eu quero dizer, Essa aí nem eu podia te ajudar. Essa nem eu podia te ajudar. um atleta que tem uma eficiência mecânica alta, ele vai fadigar percentualmente menos do que fadigaria um atleta com uma eficiência mecânica baixa. Legal. Bom, eu vou falar então a minha, o que eu acho. Na verdade, assim, eu tenho um PhD, né, que ele trabalha também com ciência do exercício e esporte, que é italiano, que chama Gabriele Gallo. E ele pontuou três coisas bem parecidas com o que você falou. Eu vou falar aqui que eu também acredito ser, né, a melhor forma de você melhorar a durability. Bom, ele falou primeiro em esses trabalhos de VO2, né, que é melhorar a tua capacidade de oxidar carbo também. Porém, olha só, pessoal, como são as coisas, né? E aí a gente está falando desse negócio de você usar 120 gramas hora, né, para você tentar manter a tua durability e tal. E já falamos que isso não tem ainda, pelo menos, acho que tem uma coisa que eu acho que é preciso ser falado. Eu provavelmente vai sair aí um podcast que eu gravei com um cara chamado Arthur Bossi, que, no meu modo de ver, é um dos maiores cientistas que a gente tem aqui no Brasil. Ele estuda muito, hoje ele trabalha na Escócia, numa universidade lá na Escócia, trabalha com treinamento para mountain bikers, né? E ele falou uma coisa, foi até uma pergunta que eu fiz para ele. Existem alguns estudos que não são divulgados publicamente que são feitos pelas equipes nível World Tour que contratam cientistas para, enfim, pesquisarem coisas que têm a ver com performance, né? Coisas que vão melhorar a performance da equipe. Então, por exemplo, a Ineos fez isso muito. Tem uma equipe que eu gosto muito que faz isso, que é a UnoX, é uma equipe relativamente nova. Provavelmente deve ter pesquisador na UAE, pesquisador na Visma Lisa Bike, esses caras, caras que são contratados para estudar sobre algum tema específico. Quem, né, nos garante que, de repente, já não foi estudado alguma coisa relacionada a esse consumo exagerado de carboidrato, né, que estão falando de 120, 140 gramas por hora, né, de carboidrato. Então, aí a gente não sabe ao certo, né, mas assim, publicamente, né, eu falei do Gabriele Galo, publicamente, ele fala que hoje o menos acaba sendo mais. Aí o menos, eu não sei quanto, tá? Se é 40, se é 60, se é 80, mas os estudos dizem que não precisa consumir essa quantidade toda. Por quê, tá, pessoal? Porque tem estudos que falam que somente 20% da durability se explica através do glicogênio muscular. E não se sabe ainda o restante, o que melhora. Está sendo estudado. Porque o que a gente estava falando é um termo relativamente novo. Então, para você durar mais, talvez cada atleta também tenha o seu segredo, né? E ele já tenha testado o que talvez para ele Gênio resolveu. muscular, só um detalhe, só para o pessoal entender, que eu acho que isso é muito importante que as pessoas verem, porque é o seguinte, quando você está consumindo esses 120, 130, 140 gramas de carboidrato, essa glicose, esse glicogênio, ele não vai para o seu músculo imediatamente. Ele vai estar circulando na sua corrente sanguínea. E, e isso que é importante, porque essa oxidação para ele entrar no músculo não acontece. Na verdade, ele vai estar só circulando, mas ele não vai estar sendo oxidado. Isso é muito importante. As pessoas acham que está indo para o músculo, mas isso é provado sempre e ela não vai.
Eu estava pensando agora que você estava me falando, né? Porque eu tô com um atleta que está fazendo uma prova de gravel agora, de 5 dias, né? Uma prova muito intensa. E uma coisa que eu estava pensando que eu falei para ele, fala, a única, corrija-me se eu estiver errado aí no seu ver, Ronaldo, explicação de você aumentar o seu consumo de carboidrato seria num multi-day, né, vários dias, numa prova de stage de vários dias. Porque Sim, num single event, numa prova de um dia só, como é um Ironman, não faz sentido nenhum para mim. Não faz sentido. sim. Agora, você pensar, porque o que que eu estava enchendo mais o meu saco, mais o saco desse meu atleta que está fazendo essa prova? Fala, eu falei, eu quero que você não fique, que quando você acabe a sua prova, você imediatamente já tenha preparado, já estava pensando na tua reposição de glicogênio, de alimentação, para você conseguir treinar, competir no dia seguinte. Eu acho que isso é muito importante, que talvez aí você tenha um pouco mais de consumo de carboidrato durante pode ajudar, mas também não sei se isso foi provado. Mas o que eu acho nesse sentido, e eu acho que até o que já vi com outros atletas, você deve passar isso muito mais que eu, é essa negligência da preparação, da alimentação, para você repor o teu glicogênio, para Não, pelo mas menos chegar no nível é, para fazer 5, 6, 7 dias de prova, não é isso? é exatamente isso. Até um dos pontos que o Gabriele Galo fala é que hoje tem um efeito muito melhor maximizar o nível de glicogênio no início da atividade. Ou seja, antes de você começar, você começar a fazer a reserva de glicogênio, que é o que geralmente se faz para um Ironman, né? Eu lembro quando eu fazia Ironman, a prova era no domingo, na segunda eu já começava a lascar de carboidrato, né? E aí eu chegava com uma reserva boa. Então, esse é um dos pontos que ele fala, Sergião. E no caso de uma prova multidias, né? Multistages, também isso tem um significado importante, porque até, bom, eu vi outro dia na GCN os caras falando que hoje o atleta ele está consumindo pra caramba durante a competição e consumindo menos fora da competição. Os caras estavam fazendo refeição de 100, 200 gramas, porque eles estão comendo pra caramba durante a competição. Então é uma coisa que assim, eu não consigo entender, assim, meu, esses caras devem ter um controle muito rígido, lógico, tem, né? Nós estamos falando do mais alto nível, né, do ciclismo mundial. Então, esses caras devem ter um controle enorme de tudo que você ingere, né? Principalmente em relação ao carboidrato. Mas eu não me vem, por exemplo, assim, ó, é um negócio que é impensável para mim, por exemplo, eu que já fiz 11 altitudes, e o que eu queria era comer depois da prova. Eu queria terminar a prova, eu queria comer comida, né? Eu queria jantar bastante e tal. Só que chega uma prova de 7 dias, quando chegava no terceiro, quarto dia, eu não aguentava mais comer. É engraçado isso também. Chega uma É, hora que o teu estômago também não consegue trabalhar direito, o teu intestino não consegue trabalhar direito. Isso eu estou falando de uma prova de 7 dias. Você imagina um não cara dá do Tour de conta, né? France? Na verdade, só um parênteses rapidinho aqui, Claro, porque claro. o que que isso acontece? Acho que para explicar para as pessoas, né? Inclusive existem uns técnicos noruegueses que, na verdade, eles estão controlando o treinamento dos atletas baseado no consumo calórico, né? Porque é muito importante o desgaste calórico de uma prova dessa que o Ronaldo está falando é um desgaste calórico muito alto. Se for ver, você Três, vai 4 fazer mil, ou até mais. De até 3 a mais, 6 né? mil. De 3 a 6 mil calorias. E para você comer de 3 a 6 mil nesse período, olha, veja bem que isso é importante, né? Entre o tempo que você terminou até o dia seguinte que você vai pedalar de novo, é um tempo pequeno para você colocar Não esse. consegue repor, não dá. O Então, estômago não chega tem nem capacidade para isso, a verdade é essa. exatamente. Então, por aí eu acho que é importante, inclusive, eu até falei para esse meu atleta, que eu falei para ele, eu falo, olha, você acabou de fazer a prova, aqui, você sabe aqueles,
shakezinhos que tem para velho, chama Ensure lá nos Estados Unidos, aqui não sei como é que chama. É que uma tem vários, alimentação né? para geriátrica, assim, Aham, e, aham. e é muito famoso. Eu sei que a gente até usava para Ironman isso no passado, nos anos 90, né, quando não tinha muito power bar, essas coisas, a gente usava isso. Inclusive, eu falei para ele, e ele falando para mim, não, mas você está me chamando de velho e tal. Eu falei, não. Eu falei, compra esse negócio, deixa na mão, acabou a prova, você já mete dois, já são 500 calorias que você vai, 500, 600 calorias que você vai colocar para dentro de uma forma líquida, vai dar um tempinho para o seu estômago, aí você vai tentando ir comendo, porque é o que o Ronaldo estava falando, né? Você vai poder falar mais. O problema chega no terceiro, quarto dia, você já não aguenta mais comer, fisicamente comer aquelas 4.000 calorias que E você muitas tá vezes comendo aquele eles, período de o eles quê? Você comem tem, ração, né? Não, você acaba o quê? Você acaba de pedalar que no, horas? não, então, no caso de um World Tour, as provas entre meio-dia e 1 hora eles começam. A prova termina lá para 5 da tarde e tal. Aí eles devem jantar, o café da manhã e devem fazer alguma refeição ali. Eles não almoçam, né? Mas devem fazer uma refeição ali antes de começar a prova. Não, Mas tá mesmo falando assim, é um você, tempo. no teu caso. Ah, no Quando meu caso é mais ou menos isso, porque a prova começa às 7 horas da manhã, vai a largada. Aí, como a gente é atleta amador, aí demora mais. teve etapa já de 8 horas, né? Pois Então, é. a gente chegou a 3 horas da tarde no hotel. Então, aí você Até a vai, hora toma de um se dormir, banho, você tem pouco tal. tempo, né? Pouquíssimo tempo, não tem como repor. Não Assim, dá. mas por isso que a gente está falando da gordura, né, de maximizar a oxidação de gordura como fonte energética. Porque nesse caso, o que vai contar são os 68 mil quilocalorias que a gente tem estocado. É Vai isso que segurar. vai segurar, exatamente, porque aí nós temos energia infinita. E É. até se você pegar, né, esse exemplo que eu passei, que seria mais ou menos uma média de um exemplo de um ciclista nível World Tour, né? 2.400 calorias em glicogênio muscular é relativamente pouco, né? Isso aí Muito pouco. para você esgotar você subir uma montanha a 400 watts, no caso deles que é muito comum, né? Os caras Tá? subindo aí de 5,5 a 6,5, né? O cara que ganha a 6,5 watts por quilo, né? Então você imagina o quanto, né, esses caras esgotam, né, de glicogênio muscular de um dia para o outro. Então, o É que dizer vai que funcionar mais? para os triatletas ouvintes aí, o Christian Blumenfeld, ele gasta 1.000 calorias por hora durante um Ironman, pra você ter uma ideia. Pois é, imagina o Então nível ele de faz um intensidade Ironman altíssimo. a umas 7 horas e meia, então ele vai estar gastando perto de 8.000 calorias durante um Ironman. Como é que você vai repor isso? Pois é, então, e aí não é o glicogênio exógeno, porque ele não vai ter tempo para fazer efeito, não qualquer outro tipo, né? Ou isso, mesmo que ele tenha estocado, ele tem que usar a base dele. Então, ele tem uma maximização oxidativa muito alta, muito Muito bem alto. treinada para Exato. poder performar dessa forma. Então, ó, o Gabriele Gallo, só continuando esse ponto, o Gabriele Gallo ele usou esse um dos motivos, né? Maximizar também o nível de glicogênio antes da competição, e aí também você ensinar o teu organismo a oxidar mais carbo de maneira exógena, né? Para você conseguir repor o glicogênio muscular. Então, são esses os três pontos. Porém, como eu falei para vocês, só 20% dessa durability tem a ver com carboidrato, com glicogênio. O restante ainda não se sabe. E aí nós estamos falando aqui, lógico, grande parte do sistema oxidativo, né? Você metabolizar a gordura como fonte energética e talvez alguns outros motivos. Tá? Então, acho que são pontos importantes, pessoal, porque eu estou vendo hoje muita gente aí desinformada, porque a gente fala desinformada, é porque vomitam muita coisa na internet do que se faz, principalmente do atleta a nível World Tour. E acha que o que eles fazem, óbvio, é o lindo, é o maravilhoso, é o correto, e é por causa disso que eles estão performando bem, né? Então, aí o cara vomita essa informação, e aí o que eu tô vendo de gente consumindo acima de 100 gramas de carboidrato hora em treinamento de 3 horas é um absurdo, Impressionante. É né? impressionante. Impressionante. Eu estou Então, ouvindo muito no mundo do triatlon agora aqui no Brasil
e eu tô abobado, né? Porque depois, É. né? Eu acho que as pessoas não estão levando em consideração essa diferença, não estão levando em consideração a capacidade do atleta. Falar, não, né, aí você treina o seu corpo a consumir mais carboidrato. Não, isso até Já pode até tentei ser isso. que Você tenha até alguns. consegue, mas ele vai ficar lá. Aí você, isso que eu acho que as pessoas têm que ver. Não existe um estudo que mostra que o corpo consegue oxidar 100 gramas de carboidrato por hora. Não existe. Existe ao contrário, mas que o corpo consegue oxidar, ou Exatamente. seja, utilizar, isso não existe. Comprovadamente, exatamente, é o inverso. É o É o inverso. inverso, né? Então, E isso também pode acarretar até o consumo, né, exagerado. E a gente aqui, ó, não está falando, tá, pessoal? Porque se falar, pô, os caras estão falando, todo mundo está falando para consumir mais carboidrato, eles estão falando para consumir menos, tal. Não é isso. O que a gente está trazendo aqui é a informação que existe, a ciência, o que tem realmente de concreto. Se tem um atleta meu que foi no nutricionista, e o nutricionista falou, ó, faz 100, 120 gramas hora de carboidrato, eu não mexo, porque o nutricionista sabe o que tem que ser feito. Se está dando resultado positivo, ok. O meu medo, sinceramente, é todo esse consumo de carboidrato para um atleta amador, ele vai consumir durante, ele vai continuar consumindo o que ele consome fora da bike, e muitas vezes esse cara vai ganhar peso. E sim, carboidrato é aquela história, quanto mais você consome, mais você quer consumir. Isso pode causar um impacto muito ruim em longo prazo, né? sim, E- inclusive virar pré-diabético, né? Isso é uma coisa que as exato. pessoas não vejam. Eu já tive essa oportunidade de ver um teste de um atleta profissional da África do Sul, em que ele tinha, não sei, uns 5% de gordura corporal, fisicamente se olhando por fora, né? Mas quando foi feito um scan, uma ressonância no atleta, via que ele estava com gordura visceral ao redor dos órgãos do corpo dele, alta no nível que ele já estava pré-diabético. Isso veio muito daquela cultura de comer em 3 horas, de comer muito carboidrato, que o cara fez como a vida inteira, como nós fizemos, né? Também, Ronaldo, como no Sim, passado, né? exato, E exatamente. esse era um atleta que não estava performando em Ironman justamente porque o corpo dele estava só dependente de glicogênio e estava usando muito pouca gordura. E é impossível na conta matemática você performar no nível profissional, principalmente, só na reposição glicogênica. Não dá. Legal. Então, bom, é isso aí. Bom, eu queria até só terminar aí, que acho que é um ponto legal que a gente pode falar também. Entre as categorias, né, Júnior, Sub-23, e aí eles também fizeram estudos sobre time Pro e o nível World Tour. Obviamente que o nível World Tour é o que apresenta a maior capacidade de durability. Eles fizeram uma conta através de quilojoules, né? Eles fizeram um estudo com quase 50 atletas, foram 49, e tinha lá de tudo: o atleta sub-23, atleta de equipe continental e até atleta de equipe World Tour. Óbvio, o menor foi da equipe dos atletas sub-23 e maior do World Tour. Então, tem essa diferença, e a tendência é que esse nível de durability, com o passar, né, de categorias, então o cara que sai da sub-23 tiver nível, ele vai para um World Tour, ele provavelmente vai aperfeiçoar a sua durability, né, nessa mudança de categoria. E o Pro Team não, porque já está falando de um atleta que já tem um nível de formação e tem uma capacidade. Eles usaram o quilojoule por quilo, né? No caso do sub-23, é 5 quilojoules por quilo, né? A capacidade e a média, né? E no caso do Pro Team e do World Tour, é 7,5 quilojoules por quilo, tá? Então, é uma diferença considerável. Nós estamos falando aí de 50% a mais de capacidade de durability de um atleta sub-23 para um nível World Tour, né?
um outro, um estudo que eu já tinha lido também, que se vocês que gostam aí dessa área e estão a fim de olhar, dá uma olhada no Peter Liu, ele tem da Universidade de Innsbruck. Ele publicou no Journal Science Medicine and Sport agora em 2023, esse estudo que foi feito com 30 ciclistas profissionais. E engraçado, né, que das coisas que acharam nesse estudo, né, como aí o principal motivo dos atletas que tiveram uma maior durability foi os atletas que estavam fazendo mais de 80 até mais por cento do treino deles na zona 1, zona 2, né? Então, Mais uma vez isso aí foi falado, e isso é uma coisa que se aplica aí a todo mundo, né? Que isso que é importante, né? Eu acho que é importante quando a gente fala de um estudo ver o que é aplicável para todo mundo que está ouvindo, porque nem sempre alguma das coisas são aplicáveis, mas isso é uma coisa aplicável, né? Você, qualquer um aí pode fazer, e você sabe que você vai aumentar o seu durability se você focar aí no seu treino de VO2, no teu treino aí de zona 1, zona 2, que vai aumentar a tua capacidade de usar gordura, e aí não temos de e melhorar a sua eficiência, né? Isso é uma coisa que, principalmente aí para o triatlon, você pode usar. E uma coisa que é engraçada, né, em relação a esses estudos, que foi comparado aí com o FTP, né? Eu acho que é uma coisa que a gente comentou antes aqui do podcast, mas a gente não falou durante ou falamos, eu já estou esquecendo. Mas esses atletas que, que, que foram feitos testes, foram atletas profissionais, né? Que fizeram um teste que foi feito um FTP após treino aí de 3 horas aí de ciclismo aí, zona 2, né? E eles tiveram mais ou menos em uma média, assim, uma perda de 3% no FTP, que mostra uma durabilidade boa. Mas o mais interessante é ver que os resultados entre eles variavam, assim, absurdamente, né? A média foi de 3%, mas teve atleta que perdeu 15%, e teve atleta que perdeu esse. nada. Então, quer Acho que dizer, eu vi esse estudo também. Eu já vi esse é. estudo. Então foi Acho que bom para ver que existe aí uma diferença grande na durability aí entre atletas, mesmo no nível profissional. exato. Não, acho que é também até importante, não sei nem se a gente falou, mas é importante a gente falar, pô, como é que se mede a durability? A gente mede por valor absoluto, né? Então, o cara, quanto que ele consegue performar nas 2 primeiras horas em relação à wattage e quanto que ele consegue performar depois, qual que é a diferença, né? Uma outra coisa é em relação ao critical power, que é o quanto que o cara performa acima do limiar, acima do FTP, acima do teu limiar de frequência do teu L2, aí o ponto de compensação respiratória. Então, são parâmetros que se usa para você medir durability em estudo, né? Então, porque a gente fala aqui, pô, como é que se mede a durability? Basicamente é isso, o valor absoluto de watts e também o que você faz, né, de quilojoules acima do teu limiar, seja de FTP ou seja de limiar de frequência. E uma outra coisa que eu também vejo muito eles fazerem em equipe, principalmente em nível World Tour, equipe mais profissional, Sérgio, é fazer teste de FTP depois de um certo nível de gasto de kilojoule, geralmente aí 1.500, 2.000 kilojoules, ou falando aí de 3, 4 horas de treinamento, né? Foi o que Então, fizeram foi o que eles fizeram nesse estudo. fizeram isso, né? O teste de FTP pós, né? Isso, isso. Exato. Porque a gente faz muito antes, né? É, Então, o que a gente estava falando dessa mudança, né, de zona de treinamento. O antes funciona de uma forma, mas o depois, quando você já está, de certa forma, um pouco depletado, é uma outra história, né? Um outro comportamento, enfim. São estudos que você tem que fazer com o atleta. Basicamente, um atleta que tem um nível mais alto, né, Sérgio? é. Você acha que tem necessidade de você fazer esse tipo de teste com atletas amadores também? Como é que você vê isso? Eu vou dar minha Olha, opinião depois. eu comecei a fazer isso assim mais em relação a teste recentemente, mas eu já fazia treinamento para desenvolver essa durability já há muito tempo, né?
mas eu acho legal para você, mais no sentido de você mostrar para o atleta a importância da durability, de desenvolver isso, quando você vai comparar o FTP do atleta feito com 15 minutos de aquecimento e o FTP do atleta feito depois de 2 horas, 2 horas e meia de treino aeróbico antes, né? Eu acho Eu, que se a gente for ter uma ideia desse teste que foi feito com atletas profissionais, onde eles perderem em média 3% do FTP, né? Eu acho que se você tiver tendo uma perda muito grande do seu FTP após esse nível de fadiga, né? Logicamente, sim, pessoal, tendo em consideração que você está sendo hidratado corretamente e também está as suas calorias da mesma forma, né? Não vai querer inventar de respondo. mudar antes, né, para a gente ter uma base um pouco melhor, é um indicador que você precisa trabalhar em algumas das áreas. Muito provavelmente, né, na área que a gente já falou, que é treinar na zona certa os seus treinos longos. Segunda, você que vai melhorar a tua oxidação de gordura. Segundo, trabalhar o seu VO2. E essas duas áreas seriam aí especificamente o que você deve fazer. Eu já faço isso, né, normalmente com meus atletas é, sem testar mesmo a durability deles, são as áreas que eu foco muito, principalmente atletas master mais velhos, né, que acham que tem que fazer o contrário, mas já é uma área que eu trabalho muito já, o VO2 e trabalho de força, e também ter certeza de que ele treina na intensidade correta, né? Eu acho que a gente bate nessa tecla o tempo inteiro, mas continua ainda sendo aí o maior problema de atleta amador. É. Então, assim, a gente aqui tem algumas já ferramentas, né, que mede picos de performance de 5 e de 20 minutos, que eu acho uma referência boa. Então, a gente mede antes e depois de 1.500, 2.000 quilojoules, mas não é um teste específico. Isso é performado em algum momento do treinamento para treinos que tenham, né, essa durabilidade. Eu, Sim, por até bom. exemplo, Você pode até fazer. Você faz isso durante o próprio treino do atleta, né? exato. Não, então, ele descarrega, por exemplo, você tem lá os treinos da semana e tal, e aí você tem os gráficos de resistência à fadiga, que ele só pega se você tiver um treino, e aí você escolhe, tem de 1.500, 2.000, tem até 3.000 quilojoules, se o cara gastar, e aí estuda-se o pico, mas lógico que você tem que ter um treino que você gaste isso, porque senão ele não vai fazer o estudo, você não vai chegar nesse ponto. Então, assim, geralmente se pega 1.500, 2.000 quilojoules. E o próprio sistema, ele já analisa 5 e 20 minutos de pico, antes e depois. Em algum momento que você tem executado dentro do treinamento, e você muitas vezes não sabe qual que é o treino que foi executado, mas aí você tem como fazer o filtro através do tempo. Eu quero saber sobre isso nos últimos 30 dias, quero saber nos últimos 60 dias, nos últimos 90 dias. E eu faço através disso porque assim, ó, você falar para um atleta amador, falar assim, olha, nós vamos fazer um treino de 3 horas, depois nós vamos fazer um teste de FTP. O cara, quando ele chegar nas 2 horas e meia, ele já vai falar assim, eu não vou fazer isso, entendeu? De um atleta profissional, cara, você tem como exigir isso porque é a profissão dele. Então, É, cara, o treinador bateu ali e falou, amigão, você não tem que falar nada, você vai fazer e pronto, né? Porque é a profissão. Agora, com um atleta amador, cliente seu que te paga, ele vai chegar ali nas 2 horas e meia, 3 horas, e falar, amigão, eu não vou fazer nada, eu vou terminar o treino aqui, é de bom tamanho. Então, a gente não tem essa pressão, né, com o atleta amador. Mas lógico, o profissional, eu acho que é legal, é importante fazer esse tipo de teste, até para ver se mentalmente ele está bem sim. focado, bem preparado para poder dar aí, segmento no treinamento dele, né? E um dos treinos de durability aí que eu já faço há muito tempo, que inclusive é um causo legal, que eu chamo de Canyon Run, né? Que é a corrida dos quenianos. Principalmente para atleta que não tem muito tempo e também ou não pode fazer treino muito longo, porque já tem uma propensão a contusões, etc, né? É aquele treino que você começa ele bem devagar e você vai aos poucos aumentando a intensidade e acaba numa intensidade mais alta, né?
Eu não lembro de onde que eram esses atletas, se eles eram da. Eu acho que eles eram da Suécia, que eles foram passar um tempo fazendo um camp de treinamento com os quenianos e chegaram lá, Diferente. né? A equipe estava lá, né? Acho que eram 6 ou 8 atletas, tudo lá, com frequência cardíaca, e tal, reloginho, etc, e tal. Saíram para correr com os quenianos. Era um grupo de 30 quenianos. Eles saíram para correr. Aí eles estão lá correndo com o quiniano, não sei, passa 5 minutos, cada um fica olhando no relógio, um olha para o outro, fala, "Pô, que é isso, né? Passa 10 minutos, passa 15 minutos, ele olhando para o relógio, um falando para o outro, né? Basicamente, um falando para o outro, vai falando, não é possível que esses caras treinam assim, esses caras estão fazendo tudo errado, tá muito leve, isso aqui não tá certo, nada. Vamos embora. Eu acho que mais ou menos foi mais ou menos uns 15 minutos que aí que o grupo dos suecos falaram, bom, vamos embora que esses quenianos estão fazendo treino tudo errado. Bom, era uma corrida de 30 quilômetros que eles estão fazendo aquele dia, se eu me lembro bem. E sei que eles foram embora, começaram a correr. Eu sei que chegou mais ou menos ali no quilômetro 25, 26. Eles estão lá e vem vindo os quenianos. Alcançaram eles. Só que nesse momento, eu acho que os quenianos, quando passaram ele, eu acho que os quenianos. Nos quenianos, eu acho que estavam correndo tipo a 6 minutos o quilômetro, mais ou menos no início, né? 5:40, uma coisa assim, ridícula para o nível deles, né? Eu sei que quando os quenianos passaram por eles, eles estavam mais ou menos uns 2:40, 2:50 minutos Nossa. por quilômetro. É, é, E foi aí uma lição de durability, na verdade, né? Na claro. verdade, o que interessa para eles é justamente a habilidade de você correr rápido nos últimos finais dos 30 É, quilômetros e que, na verdade, simula aí o que eles vão sentir no 42 de uma maratona, né? Eu faço corrida exato. 1 hora e meia para atletas em que eu faço os últimos 20 minutos numa intensidade mais alta. Eu até faço alguns atletas correrem em esteira inclinada, a 5% de inclinação, a ritmo de maratona de Ironman nos últimos 20 minutos. Eu tenho várias variações aí meio loucas aí, para justamente criar essa durabilidade e dar aquela sensação mental aí e fisiológica que o atleta vai encontrar num treino longo sem ter que correr 30 quilômetros ou 28 quilômetros, porque muito atleta aí se machuca se conseguir fazer isso. Só atleta amador, né? Provavelmente não tem Exatamente. essa carga toda, né? É, Então, existem vários jeitos aí de a gente melhorar a durabilidade, aí simular a durabilidade com intensidade, né? é, Sem que o atleta tenha necessariamente que fazer esse volume todo. No exato. ciclismo também. No ciclismo eu falo, né? Quando é que o Vingegaard e o Pogacar decidem? É na última montanha, gente. Então tenha É, certeza que eles vão definir. Pode botar uma pressãozinha na penúltima, né? Ali, tal, mas é na última montanha que eles vão fazer o ataque final. É muito difícil ter, por exemplo, uma situação como o Froome, uma vez no Giro de Itália, que ganhou, inclusive, o Giro de Itália, justamente porque ele atacou meio que de nossa, bandeira, né, que a gente fala, lembra? nunca mais E aconteceu aquilo, né? nunca é muito difícil, porque o Quantos cara para quilômetros? aguentar. 70, 50? Ah, eu acho que foi até mais, cara. Eu acho que ele pegou, se eu não me engano, no Colle della Finestre, que é uma montanha super épica na Itália, ele atacou, era a segunda montanha e ainda tinha mais uma. Então ele atacou lá naquele momento e ficou na frente um bom tempo, né, na transição entre uma montanha e outra. E na última montanha ele suportou e, enfim, conseguiu, através desse ataque conseguiu ganhar a prova, né? Então, a durability dele estava em dia. Pô, Mas é isso, tá? É muito difícil. Geralmente se decide sempre, às vezes até não é nem na última montanha, mas nos últimos quilômetros mesmo, nos últimos 5, 6 quilômetros de prova, né? Bom, Sérgio, acho que é isso. Falamos coisa pra caramba, hein? Talvez a gente é, até pudesse falar mais, mas acho que foi legal, né? A gente talvez passou um número de informações alto aqui. Poderíamos até ter passado mais, ter ido mais a fundo na parte fisiológica, mas a ideia não é deixar tão nerd assim o nosso podcast, mas alertar vocês, né, coisas que acontecem no mercado e o que a ciência nos traz. Então, a gente está aqui com a verdade, porém, não a verdade verdadeira. Pode ser que amanhã a verdade seja outra,
e o que a gente fala não é, na verdade, a verdade. Então, o que a gente fala é a nossa opinião, né? Conhecimento do E momento. exatamente de acordo com as informações que a gente tem. Então é isso. Sergião, quer falar mais alguma coisa do Durability? Vamos encerrar? Eu acho que é engraçado que as coisas vão voltando na cabeça, né? Eu lembro, a gente não pensava no termo durability mesmo no passado, né? Mas eu lembro que eu falava isso muito para atleta, né? Eu saía para pedalar com o atleta, tinha que fazer um treino de 4, 5 horas, e já vi o atleta meio empolgadinho, né? Querendo ir mais para frente. Eu falo assim, ó, então vamos fazer uma aposta com você. Você pedala aqui a 150 watts nas primeiras 4 horas, aí eu deixo você pedalar 300 watts na tua última hora. Logicamente, não teve um atleta que conseguiu fazer esse feito. Porém, eu acho que é uma ideia que é para você, que é legal. Se você está se sentindo bem, se você está empolgado, faz o seguinte: passa os 75% do tempo pedalando devagar. E se você for É fazer exatamente o que eu alguma faço. intensidade, deixa para fazer essa intensidade no fim. Só não faça o contrário. Não só ela é ruim fisiologicamente, mas mentalmente também. Porque você vai estar treinando o teu corpo sempre a começar forte e acabar fraco, o que deveria ser o contrário para qualquer tipo de prova, eu acho, né? Sendo triatlo ou ciclismo. Não, e tem gente que nem termina fraco. Tem gente que termina arrastado, que é diferente. Andando, né? Como diz o Ironman. Arrastado. Então, enfim, aí tem um erro estratégico. Talvez você está numa prova, tem um erro estratégico, a tua durability não está tão legal e tal. Enfim, é uma série de coisas. Mas acho que o que a gente falou hoje aqui, acho que é importante para todo mundo entender o conceito, entender talvez como vai poder melhorar, né, aplicar isso no treinamento junto aí ao seu treinador, né, se você é atleta ou se você é treinador. A gente está trazendo uma informação aqui super Para você atualizada, pensar. né, para você pensar sobre o assunto. E é isso, tá? Bom, da minha parte, Sérgio, é isso. Agradeço aí de novo, pessoal. Desculpa novamente esse tempo inteiro sem gravar. Não sei quando a gente vai gravar de novo. Pode ser a semana que vem, pode ser daqui 2, mas a gente vai continuar. O Vai Coach gravar. Chat não acabou, tá bom? Ele só não tem uma continuidade, digamos assim, muito certa, muito programada, tá? Mas é isso. Obrigado aí, todo mundo. E a gente se vê no próximo, Sergião. Dá o seu tchau aí, vambora. Obrigado aí, galera, mais uma vez, é, pelo esse apoio. É muito legal a gente aí ter contato aí com os nossos fãs que a gente tem, né? O pouquinho que a gente tem aí, mas é legal. Uma meia dúzia, né, Sergião, de Uma meia fã. dúzia aí, mas pelo menos eles acham a gente no Rio, no Sul, acham em tudo quanto é lugar. E mais uma vez aí, se vocês tiverem alguma opinião é, contraditória, por favor, não tenham aí medo de falar pra gente. A gente gosta de desafios e a gente gosta de ouvir também a opinião de vocês aí, porque cada um tem um resultado e tem uma experiência diferente que sempre pode agregar aí pra gente poder passar pra vocês aí. É Beleza? isso. Boa, boa. Bom, pessoal, é isso. Com o chat, a gente se vê no próximo episódio. Abraço a Um todos. abraço.